Olá! Nesta edição do programa TV Empresa, vamos apresentar uma história de empreendedorismo e inovação que começou logo depois da catástrofe climática que abalou todo o Vale do Itajaí no ano de 2008. Para contar detalhes dessa história que resultou na criação da Linear Acessórios para Construção, estamos recebendo Regina Montandon, que é a diretora da empresa. Regina, seja bem-vinda à TV Empresa. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Ok, bom, vamos falar um pouquinho da história da empresa, né? Da Linear, né? Como é que ela começou, como é que surgiu a ideia do produto, como é que começou essa história? Então, na ocasião dali de 2008, depois daquelas enchentes que nossa região aqui ficou bem comprometida, o Salmo, que na verdade é o idealizador desse produto, Salmo, ele tinha uma loja de acabamentos na ocasião aqui em Blumenau. De acabamentos de construção? De acabamentos, de material de construção. Isso. E já era lojista comerciante já há mais de 30 anos. Uhum. E com aquela catástrofe acabou aumentando o número de inadimplência, aconteceu aquelas situações em que não existia mais, o cliente tinha efetuado a compra, o que é muito comum no material de construção, os clientes se anteciparem. Então, o que acontece? Eles vão lá, compram um tempo antes e voltam para retirar a mercadoria um tempo depois. E nessa situação que ficou Blumenau na ocasião, tiveram alguns clientes que desistiram da compra. Por quê? Porque nem em casa tinham mais, até aquela casa que caiu, que foi noticiada aí a nível nacional, ela era também um cliente dessa loja que perdeu tudo, não tinha mais nem terreno. Então, quer dizer, houve também por parte da loja na ocasião um compadecimento, né? Uhum. Não haveria como cobrar de um cliente que ficasse com o material se ele não teria mais nem onde utilizar. Então, além dessa questão na inadimplência tinha que devolver o dinheiro. Tinha que devolver o dinheiro pago antecipado, exatamente. Mas a empresa não sofreu com a enxurrada? Não, a empresa não. A empresa foi questão do mercado mesmo? Foi questão do mercado. Então, assim, já havia também um desaquecimento, uma crise do mercado. Certo. E o que acabou com a catástrofe potencializando essa crise. Então, ali começou a busca, assim, por um novo mercado. Mas era uma loja, então, de acabamento mais focado de produto valor agregado? É uma loja mais no conceito que nós chamamos de material de construção de boutique. Ah, certo. Era uma loja que atendia mais um público mais elitizado, um público mais selecionado. Porque a catástrofe, desculpa, só porque eu fiz essa pergunta porque, na verdade, a catástrofe depois para o setor de construção até foi interessante porque houve a liberação do fundo de garantia, né? Sim. Mas o fundo de garantia pegou mais o público, digamos, B, C e D. Isso, né? exatamente. O público A e B nem tanto. Exatamente. E aí a loja, então, nesse sentido, ela ficou prejudicada. Exatamente. Na verdade, foram noticiados muitos financiamentos, liberação de muitas coisas, mas o que na verdade, favoreceu um outro tipo de loja. Exatamente. Né? Um outro tipo de atendimento, um material de construção mais bruto, na verdade. Isso. E a loja que ele tinha na ocasião era uma loja mais boutique, né? Que vende mais acabamentos, metais finos, etc. E o que aconteceu? Na verdade, ele precisou criar uma nova ideia, certo. Né? E daquela ideia de pensar, olha, eu quero mudar de mercado, vou idealizar alguma coisa para mudar de mercado. Teve um cliente, então, que veio até a loja e a loja comercializava pisos e cerâmica, né? E esse cliente, então, entrou na loja e chegou para o Salmo e disse, olha, eu comprei um piso aqui de 1,20 por 1,60, mas eu não quero mais utilizar, mas eu não quero cortar essa peça. E daí, né, entre indas e vindas, já com aquele desejo de talvez estar mudando de segmento, estar mudando de setor, ele disse, bom, vou idealizar um produto para atender esse cliente. Porque o que acontece? A peça do cliente era uma peça muito grande. E quando você vai fazer um corte para fazer caimento dentro do box, você precisa fazer um corte diamantado, que é um corte em 4 partes. E o cliente tinha pago um valor alto naquela peça, de 1,20 m. Falou, eu não aceito ter que cortar essa peça.
com o risco de perder a peça, de um corte errado e de um acabamento que não ia agradar ele. Aí, entre um desenho e outro, então surgiu o ralo linear, né, que é uma peça diferenciada, uma peça... Bom, na verdade, vamos mostrar aqui, esse foi o primeiro, né? Esse foi o primeiro ralo linear. Aqui, vamos mostrar. Aqui está a tampa, né? Aqui vem a tampa e o ralo. Aqui está a saída. Isso mesmo. Isso. Então, e o ralo aqui, saída de baixo, vou mostrar como é que é. Aqui embaixo. Aqui é a saída da água, né? E aí, colocado no final, ele fica dessa forma aqui. Isso, exatamente. Então, temos aqui. E aí assim ele fecha com o próprio piso. E aqui sai com o piso, então. Com o piso. Esse foi o produto primeiro. Esse foi o primeiro. Que atendeu aquele cliente. Que atendeu aquele cliente. E aí, assim, por isso a gente costuma dizer assim, por que o ralo linear é um produto inovador, é um produto diferenciado, que veio e encontra a necessidade do mercado? Porque cada detalhe, cada partezinha desse ralo foi pensada. Certo. Por quê? Porque havia uma necessidade de atender bem a um cliente. Então, quer dizer, a ideia do ralo, na verdade, o mercado trouxe é bem uma essa ideia necessidade. De marketing, né, que a gente estuda lá em marketing, né, que você tem que oferecer aquilo que o cliente quer. Aqui foi literalmente, né? Exato. O cliente queria para resolver o problema do piso e foi feito, então, a loja que não fazia, não era fábrica, era comércio. Exatamente. Então, foi alguém que fazia de inox e fez sob encomenda para o cliente. E aí olhou e disse, pô, aqui tem uma oportunidade, né? Exato. Aí foi, na verdade, depois desse ralo instalado, devidamente testado, tudo, até na ocasião o Salmo buscou ter certeza de que ia estar vendendo um produto que eu não oferecesse riscos para o cliente. Então ele buscou alguns profissionais, né, para auxiliar nisso. Então, ele buscou a opinião de encanadores, de marmoristas e de outras empresas e profissionais para saber se realmente esse produto atenderia a necessidade do mercado. E ali foi quando também a proliferação dos porcelanatos, na verdade, ficou mais em alta. Então, foi pensado na altura certa do ralo, o que oferece menos trabalho na hora da instalação, menos custo de mão de obra. Todos os detalhes foram pensados. A altura, espessura, matéria-prima, todos os detalhes do ralo foram pensados para que esse cliente ficasse feliz. E daí, então, veio essa ideia que virou, né, hoje o que é uma grande empresa, é uma pequena empresa, começou com uma microempresa lá dentro da loja e hoje é uma indústria que fornece aí para várias outras lojas. Bom, quantos funcionários são hoje? Hoje nós temos, nós trabalhamos, aqui na região existe é tradicional o processo de terceirização, certo. né? Até isso vem aí da história do segmento têxtil. Então nós temos 6 funcionários internos, funcionários diretos, mas indiretamente nós temos mais de 40 profissionais trabalhando hoje no processo. A produção é terceirizada. Então. Nós temos parte da produção terceirizada e parte da produção própria. 6 funcionários trabalham a questão administrativa, desenvolvimento, mercado, distribuição, na verdade, essa parte de inteligência. Isso. Tem a parte do administrativo e a parte da embalagem, que é feita, embalagem e expedição, que é feito direto na empresa. Ok. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. FURB TV, um canal para o saber. Voltamos a entrevistar Regina Montandon, que é diretora da Linear Acessórios para Construção, e estamos falando sobre a empresa e sobre o seu principal produto, que é o ralo linear. Bom, Regina, como é que é o nome da loja? A gente esqueceu de falar o nome da loja. A loja era Bad House. Bad House. Tá. A loja tinha uns 15 anos aqui em Blumenau. Que era uma empresa familiar. Era uma empresa familiar. E a Ralo Linear, ou a Linear Acessórios para Construção, também é uma empresa familiar. Ela é semi-familiar, eu diria, porque hoje existem outros sócios. Ah, certo. É um nome... Então é um pouco família, um pouco profissional. Na verdade, assim, hoje a empresa, na ocasião, a empresa era familiar. Hoje trabalha o Salmo e eu, que somos da mesma família. Certo, mas aí tem outras 2 sócias e também os funcionários não teria mais nenhum parentesco com os demais funcionários. Ok.
Então é isso mesmo, né? Semifamiliar. Semifamiliar. Bom, o ralo linear, né? Vamos falar um pouquinho do produto, porque é interessante, é uma empresa de um produto só. Quer dizer, a empresa ela buscou um nicho, né? Isso. No sentido do nicho, no sentido de especialização de produto, né? Bom, quais são as vantagens desse produto que nós mostramos para o telespectador? Qual é a vantagem dele? Então, na verdade, tudo evoluiu no ramo do material de construção, certo, né? Menos o ralo. Então, o que aconteceu? O nosso idealizador, que é o nosso diretor comercial hoje, que é o Salmo, ele viu a oportunidade e lançou um novo produto. Como eu falei antes, é um produto assim que foi pensado em cada detalhe. Então, ele oferece inúmeras vantagens hoje para o consumidor. Primeira vantagem, ele é um produto limpo, clean, né? E visualmente já é notório que certo, há uma diferença muito grande de um ralinho, daquela grelhinha, né? ali, Daquela grelhinha e tal. Já é um produto assim que sem tem um dúvida, design diferente e ele é extremamente funcional. Então ele foi pensado. Esse produto aqui ele deve ser mais usado, deve não, mas eu imagino que é mais usado nos cantos, né, do banheiro, não? Isso, ele é posicionado. Não é obrigatoriamente, não é obrigatório, ele funcionaria de outra forma também. Mas como existe um apelo estético, nós até, na maioria das nossas fotos, materiais gráficos, enfim, ele fica posicionado no canto da parede. Sim, né? pode Entre pegar o toda a vértice. parede, o tamanho é variado. Isso. Qual é o tamanho? Então, nós trabalhamos com de 60 centímetros até 2 metros, isso variando de 10 em 10 na linha aço inox, que é esse primeiro modelo que foi lançado. A altura dele, que é uma outra vantagem, ele tem altura de contrapiso. Certo. Então, quer dizer, numa obra nova ou numa reforma, o posicionamento da tubulação, tudo, para a instalação do ralo, você não tem que cortar a laje, por exemplo. Por quê? Porque a altura dele é de no máximo 2 centímetros, que é a altura padrão de contrapiso. Certo. A saída dele, ele tem uma saída, no caso do ralo seco, que é um dos modelos, a saída é de 40 milímetros, que você já liga direto na caixa sifonada. Quando você fala, eu vou mostrando. Isso, essa saída aqui embaixo. Bom, de qualquer maneira, esse produto precisa da caixa sifonada, né? Precisa da caixa sifonada. Caixa, ou não precisa ser no banheiro, pode ser fora. Nós temos 2 modelos já, né? Que é o modelo seco, que você vai fazer uma junção e ligar uma caixa sifonada, porque é fundamental, por quê? Porque todo ralo precisa de um sistema de sifonagem, para que não retorne o cheiro, né? E você vai levar até uma caixa sifonada em outro ponto. Ou nós temos os modelos acopláveis, que já vem com uma bolsa, e essa bolsa é acoplada nessa saída, e então colocada em cima da caixa sifonada. Nós temos esses 2 modelos, tanto para a caixa de 100 como da caixa de 150, que são os padrões hoje de caixa sifonada. Além dessas vantagens, erros de desnível, né? Quando você tem o box, fica água empoçada. No caso do ralo linear, a incidência de água empoçada é praticamente nula, porque você vai fazer o assentamento do piso para uma só direção. E uma mínima queda já leva. E uma mínima queda, exatamente. Não é necessário fazer queda no produto, porque ele mesmo já vem com queda. Certo. Então ele tem uma queda de um lado para o outro, para que não se precise fazer na hora da instalação. Então a queda é somente na hora da colocação do piso. Nós oferecemos aba também no produto. Essa aba, que é essa partezinha que está ao redor da peça, ela serve para quê? Isso, essa aba. Essa aba ela tem nos 4 lados, e essa aba ela é um diferencial e na verdade oferece uma segurança a mais contra as infiltrações. Exato. Porque ali você vai posicionar ela em cima do contrapiso, onde você já vai fazer uma impermeabilização, e depois você vai ainda selar essa aba, respeitando uma certa distância que também vem no nosso manual, com silicone ou rejunte epóxi. Então é uma segurança a mais, né? A água sempre vai escoar para dentro do reservatório. E isso é um problema comum de apartamentos, principalmente, de problemas de infiltração, principalmente no apartamento de baixo. Aí tem aquele quebra-quebra, e que acaba aqueles inconvenientes que normalmente infiltrações no banheiro são ocasionadas pelo rejunte que caiu ao redor do ralo. Exato. Então é uma segurança, é um problema que já não acontece mais.
Outra vantagem que nós temos a tampa, evita retorno de inseto, é uma tampa inteira. Todos os nossos produtos, no caso da linha linear, acompanham uma cestinha. Essa cestinha nós chamamos de grade retentora. Por quê? Vamos mostrar aqui a grade. Essa é a gradezinha. Grade, pode falar dela, está aqui, né? Essa grade... Tem de inox e essa aqui é de plástico, Isso, né? essa é de plástico. Então vai na saída aqui. Vai na saída. Então, por que existe essa grade? Essa grade, primeiro, para não retornar insetos, como barata, por exemplo. E também ela serve como uma gradezinha retentora de resíduos. Isso. Que tipo de resíduo? Cabelo. Porque o cabelo, na verdade, é aquilo que entope a caixa sifonada. Então, o que acontece? Isso reduz a incidência de manutenção em todos os aspectos que envolvem o ralo e também o entupimento e a facilidade de limpeza. Né? Hoje, o que faz? Você retira a tampa com facilidade, todos os produtos acompanham a ventosinha, essa ventosa para você levantar a tampa e você faz a higienização do ralo no próprio ralo, sem precisar mexer com o resto do esgoto. Certo. Bom, como a empresa trabalha como a gente falou, né, se especializou nesse produto, tem só esse produto, né? Ela diversificou. Você tem aí outros modelos, né? Sim. Que vieram depois do lançamento do Isso primeiro mesmo. ralo linear. Isso. Então vamos falar um pouquinho, até dar o tempo do nosso segundo bloco, dos novos produtos que a empresa tem, né? Sim. Na verdade, o Salmo, que é o idealizador do produto, ele tem um lema. E esse lema foi o que fez com que ele criasse o ralo linear, que não há nada tão bom que não possa ser melhorado. Exato. Então, baseado nisso, ele não quer sair, nós não pensamos como empresa em sair desse mercado. Então, nós fomos procurar o que ainda poderia ser feito. Então, nós lançamos o ralo Royal em duas versões. Na tampa aço inox, que fica com o mesmo acabamento desse anterior, porém com a calha, né, esse reservatório em polipropileno. Certo. Né? Por que o polipropileno? Também foi pensado. Um material flexível, de alta resistência, muito superior ao mais conhecido, que é o PVC. Certo. Além desse Royal com tampa inox, a inovação é o ralo oculto. Ralo oculto. Que hoje o cliente pode estar personalizando. Pode botar o mesmo piso do banheiro. Pode, ou ele pode fazer do ralo. É um exemplo de alguém, ou não? É um exemplo, na verdade, esse aqui nós participamos agora recentemente de uma feira e nós fizemos um showroom molhado para apresentar a realidade e fizemos essa peça como um detalhe. Certo. Então hoje o ralo ele não é mais só uma peça funcional, mas pode ser usado para complementar a decoração. Além desse, saiu... Vamos falar dos outros produtos no terceiro bloco, pode ser? Pode, claro. Vamos ao intervalo, voltaremos em seguida. FURB TV, um canal para o saber. Voltamos a entrevistar Regina Montandon, que é diretora da Linear Acessórios para Construção. Estamos falando sobre a empresa e sobre seus produtos, principal, que é o ralo linear. Bom, no bloco anterior você estava falando dos produtos e ia passar os produtos menores que você tem que você trouxe junto, não é? Agora no início de 2013 nós lançamos um ralo quadrado. Sim. Por que o ralo quadrado, se a inovação estava no linear? Por exemplo, a pessoa tem uma caixa sifonada lá com aquela tampa branca ou cromada, né? Não. Isso aí encaixa? Não encaixa. Na verdade nós não vendemos só as tampas, como é o conceito das grelhas. Nós vendemos todo um sistema de escoamento. Certo. Então, da mesma forma, nós lançamos aqui o ralo square. O ralo square é um ralo quadrado que segue mais ou menos o conceito do linear, com as abas e altura. Né? Isso, a tampa. Assim. Esse caso aqui é a tampa de inox, escoamento pelas laterais. Sim. O escoamento se dá na diferença ali da tampa e do suporte. Nessa diferença aqui, né, nos quatro lados. E esse produto foi lançado assim, fora do box, às vezes tem aquele ralo também fora do box. Então, como o ralo linear ficou tão bonito, né, dentro do box, então o lançamento dele foi primeiramente pensando em combinar, em fazer um produto para combinar. Mas fez um sucesso muito grande. Então, hoje, em situações assim de reforma, onde às vezes não é possível você fazer a instalação do ralo linear, porque você não vai mexer, às vezes envolve uma série de questões, principalmente em apartamentos, está sendo vendido para outras situações. Bom, e assim como o pioneiro, que é o ralo linear, que começou de inox e depois passou para o piso que a pessoa quiser colocar, ou a decoração. Aqui também é assim, né?
Também Essa existe... aqui é a base, vamos mostrar. Essa é a base dele, aqui, onde a pessoa pode então colar o piso, o mármore, Isso, ela pode fazer da mesma granito, forma. o que Pode quiser, usar né? Aí tem, aqui você tem uma colocada. tem um porcelanato. Tem um colocado. Aqui tem um outro tipo de porcelanato. E assim vai. Aqui, na verdade, o cliente pode usar da criatividade dele. Legal. E isso aí também está tendo boa receptividade no mercado, esse pequeno. Sim, já corresponde a um grande percentual do nosso faturamento em apenas 2 meses do lançamento faz dele. 2 meses do lançamento. 2 meses. Que 2 bom. meses. Bom, Regina, eu vi no site de vocês, a FURB teve participação em algum aspecto, parece-me que o curso de engenharia, né, de arquitetura, né? Inclusive, vocês ganharam um prêmio logo depois do lançamento, né? Isso. Como é que foi essa história? Então, em 2008 foi lançado o produto na loja, depois em 2009, no início de 2009, então o Salmo pegou essa peça, ali depois toda aquela fase de implantação lá na casa do então cliente, e foi verificar a viabilidade desse produto no mercado. E pegou a peça, foi até o departamento de design, arquitetura, engenharia e arquitetura da FURB. E quando chegou lá, teve uma grata surpresa de receber o parecer daqueles profissionais como um produto pronto para o mercado. E então ali eles aproveitaram dessa ideia, desse produto para inscrever num concurso. Que foi assim o start que nós precisávamos para então pegar firme e então montar realmente uma indústria e passar a produzir essa peça em larga escala, né? Então o que acontece? A FURB foi ali esse departamento, esse prêmio, foi aquilo que fez com que uma pequena empresa que enfrenta uma série de dificuldades precisava para passar a credibilidade. Certo. Então foi fundamental a participação deles, a inscrição nesse concurso, coisa que, como o Salmo é apenas apenas não, né? Ele é um grande idealizador, mas só com isso ele não conseguiria participar de um concurso assim. Precisou de um órgão, de uma universidade que proporcionasse isso para ele. E foi o que aconteceu a partir de 2009, da ganha desse prêmio, né? Que nós ganhamos ali a categoria bronze, dentro do segmento casa, frente aí a grandes empresas que participaram do produto, né? No caso de 2009, nessa mesma categoria, a Deca, que é uma grande empresa nacional de metais, ganhou o primeiro lugar. E o Ralo Linear ficou em terceiro lugar. Até foi a São Paulo, recebeu a premiação. Então foi realmente fundamental a participação. Que legal. Então a FURB tem participou diretamente da história dessa empresa. Foi muito e também importante. Com você, né? Porque você estudou, foi minha aluna, fez administração, né? Sim, na eu FURB. fiz. Me formei em 2005. Isso. E o curso foi importante, né? Para você, agora que você está vendo Eu costumo mesmo, né? dizer assim que a administração é um curso que todas as áreas precisam, né? Para você ser bem sucedido, você precisa de um bom administrador. Seja um médico, seja um dentista, em qualquer área você precisa de um bom administrador. É um curso completo. Bom, e a Linear, ela está pensando em novos produtos? Ou seja, 2 meses já tem esses aí, não é? E tem planos para novos produtos no futuro? Temos planos, já existem alguns protótipos, algumas ideias já incubadas dentro da empresa. O Salmo é uma pessoa que sempre foi reconhecida, mesmo durante o tempo em que foi comerciante. Ele até chegou a ter uma loja em São Paulo chamada Coisa Rara, porque ele é muito criativo. Certo. Então hoje o processo criativo ele está ainda em mãos do Salmo. Né? Ele na verdade é o criador de todas as nossas linhas, que contam hoje com 9 modelos e uma diversidade grande de tamanhos, que hoje oferece ao cliente 189 opções. Nossa. De produtos, né? E começou ali com uma peça. Então existem sim novos produtos, talvez para abranger aí uma outra classe, até que hoje nós atingimos aí o público A e B. Então nós ainda queremos crescer, né? E para isso nós precisamos também continuar inovando. Claro. Até porque a concorrência vem atrás, né? Eu acho que até nisso aí, no Ralo Linear já tem similares no mercado, já né? existem... Não com a mesma qualidade, mas já existem similares, né? O Ralo Linear, eu sempre digo, o Ralo Linear é esse, né? Mas, claro, existem já concorrência e eu penso que a concorrência é saudável.
né? A concorrência faz com que a gente saia da nossa zona de conforto, saia do comodismo e corra atrás do mercado. E o mercado é assim, tem espaço para todo mundo que trabalha direitinho. Principalmente para quem tem essa característica de inovação, né? Exato. A inovação hoje é muito importante em termos de competitividade, né? É fundamental. Bom, vocês hoje distribuem para todo o mercado nacional? Hoje nós contamos com 23 representantes, atendemos todo o território nacional. Recentemente abrimos o mercado do Nordeste para atendimento com representante. Apenas parte da região Norte ainda não conta com representantes, mas boa parte do território nacional já é atendida e a nossa meta é termos pelo menos um ponto de venda em todas as capitais. Que legal. Regina, muito obrigado por sua vinda à TV Empresa. Parabéns a você, a toda a equipe, ao Salmo, né, pelo sucesso do Ralo Linear e da Linear Acessórios para a Construção. E torcemos aí para que a empresa tenha muito crescimento e muito sucesso no seu futuro. Muito obrigado. Legal, obrigada. O programa TV Empresa é uma promoção do Centro de Ciências Sociais e Aplicadas, do mestrado em Administração, do mestrado em Contabilidade e do doutorado em Ciências Contábeis e Administração da Universidade Regional de Blumenau. Muito obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.